Fala, torcida do Timão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, o pós-jogo do Timão aí que venceu o Vitória por 2-1, tá em 10º lugar na tabela já com possibilidade grande de buscar a Libertadores. Pessoal, vamos aqui com o ESPN segunda edição, primeira edição na verdade, né, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor corintiano, se não é inscrito no canal, se inscreva. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Portanto, o Cruzeiro não utilizará a força máxima. E depois o Vasco da Gama. Pode ser que o Corinthians faça mais 6 pontos e dois times que são adversários diretos por uma possível até nona vaga de Copa Libertadores. Antes da gente mergulhar nisso, o jogo de hoje. O Corinthians mereceu vencer a partida por 2-1? Boa noite já, né? Quase 7 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que mereceu diante das situações que o próprio Corinthians criou. Muito difícil enfrentar o Vitória no Barradão. O Vitória vinha numa sequência tão positiva quanto a do Corinthians, não é? Eram 3 vitórias seguidas. Quando sai para enfrentar o Atlético Paranaense, com muita personalidade, consegue uma vitória importante e já abre o placar nessa falha do Hugo. Poderia ter tido um outro roteiro a partir através disso, né? Porque o Hugo é um personagem, um dos principais do Corinthians na temporada. Falha num jogo muito importante para o Corinthians, até pensando em trazer um pontinho para São Paulo dessa viagem. Mas aí o que o Corinthians tem de melhor, tirando o seu goleiro, ele já aparece logo em seguida, né? De Memphis, de Garro, de Yuri, aproveitando muito o momento espetacular do Yuri Alberto. Impressionante como esses 3, eles se entendem demais. Teve ali um período de nervosismo do Corinthians após o gol, 2 cartões amarelos em sequência, mas aí depois o equilíbrio acontece e aí o Corinthians, ele definiu uma estratégia muito clara para fugir dessa zona de rebaixamento, que é esse jogo muito direto, buscando esses jogadores. Cedeu, obviamente, muito espaço para o Vitória, principalmente pelo lado esquerdo defensivo, então lado direito do Vitória, aproveitando inclusive o Mosquito, ex-jogador do Corinthians que atua por ali, mas o Vitória não conseguiu no segundo tempo, quando tem algumas oportunidades, não conseguiu antes fazer o seu segundo gol, depois que toma o segundo, não conseguiu buscar um empate. A gente está acompanhando aí os melhores momentos da vitória corintiana. Daqui a pouquinho, Vladimir Bianchini, direto do Barradão, com entrevistas dos envolvidos nesse jogo. Ainda imagens aí do primeiro tempo, Bubu. Mas no começo do segundo, até metade do segundo, as chances mais claras eram do time de branco. Inclusive essa do Mosquito, Bubu. Essas, né? Boa noite, né? Mosquito em um lance perdeu 2 gols. Boa noite a todos, fã de esporte, companheiros, Mari. Eu quero destacar o Memphis, né? E aí não é clubismo meu por torcer pro Holanda, mas o Memphis é muito acima da média desse time do Corinthians e até do futebol brasileiro. Memphis, você vê no lance do gol do Yuri Alberto, ele tá fazendo a posição do Garro. Ele volta quase no meio campo e ele que dá o primeiro passe, que dá uma clareada. Depois o Garro contribui também e dá assistência. Mas esse penúltimo passe do Memphis é um passe de camisa 10 armador, de um jogador mais clássico. Aí é uma finalização de 9. Você vê que ele tem uma capacidade para fazer várias funções. Ele é um cara muito versátil, do meio para frente para circular. Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, aquela famosa chapada ali que a bola passa raspando. O Luan, volante, esse São Paulo, deu uma entrada nele que para mim passou ali pro cartão laranja. Ainda mais que ele é holandês, um cartão laranja passaria tranquilo ali pro Luan. E para mim, nessa retomada do Corinthians, vai muito pelo Memphis. O Memphis faz o gol contra o Cuiabá, que segundo o filho do Ramon Dias, o Emiliano, né? Ele falou, se a gente perdesse aquele jogo, era morte. Foi como ele classificou. Não tinha o Yuri Alberto ali. Quem meio que lidera, comanda o time e faz o gol de pênalti, converte, é o Memphis. Esse é o primeiro gol dele com bola rolando, né? Mas ele tem contribuído. A boa fase do Yuri Alberto independe do Memphis, mas o Memphis agregou, potencializou isso. Sim. Jogar com um cara que é inteligente, que tem visão de jogo, né, que te pifa, né, que orienta, lidera, mesmo sem falar português e tal, mas aquela linguagem de quem conhece, espaço aqui e tal. Então, para mim, ele é o destaque da partida de hoje e dessa retomada recente do Corinthians, que
a gente está falando de Libertadores, o Corinthians não está na Copa do Brasil. Sim. E então é muito importante a classificação para a Libertadores, que é uma classificação dupla, né? Sim. É a chance que sobra. E agora Salvação da lavoura. é a salvação, assim, impressionante. A tabela ajuda. O Corinthians está indo bem nos confrontos diretos. Teve um tempo que a gente falava, poxa, o Corinthians, o campeonato dele não é contra o Inter, perdeu ponto para o Inter, lamentável, mas é do jogo. Perdeu para o São Paulo, tal, é clássico, é chato, mas o São Paulo hoje está à frente. Vamos mirar o Corinthians contra Cuiabá, contra a Vitória, contra a Criciúma, sobretudo nesses 3 jogos. 3 pontos contra o Cuiabá, 3 pontos contra o Vitória fora de casa, só falta o Criciúma. E agora numa situação muito mais confortável, né? Também queria lembrar, o Hugo Souza, o Hugo Neneca, teve um lance parecido num Flamengo e São Paulo contra o Brenner, Copa do Brasil. Naquele lance, ele quis driblar o Brenner, né? Hoje ele chutou o chão. Talvez parecido em termos de presepada, você diz? Presepada, sim, né? Ele teve algumas críticas. Ele começou no Flamengo muito bem, algumas críticas porque aparentemente ele estava deixando o sucesso subir um pouco a cabeça, ficar um pouco deslumbrado. E a gente vem de um momento em que ele está sendo exaltado. Sim. Né? E eu falei, até acho que ele foi mais útil do que o Memphis. Contratação, qual foi a contratação mais certeira, impactante? Acho que foi a do Hugo. Só que espero agora, um pouquinho mais maduro, que ele também não deixe isso subir a cabeça e tal. Ele imagino, vai ser comprado pelo Corinthians definitivamente, depois dos bons serviços prestados, mas dessa vez ele quase comprometeu o jogo, a vitória corintiana. Deu uma aliviada na barra dele aquela defesa no chute do Mosquito cara a cara, né? Sim. Porque ali seria o 2-1. Antes da gente chamar o Vladimir já está ali posicionado para fazer a primeira participação, a primeira entrada no ESPN FC. Rapidinho para você, Dona. Garro, Yuri e Memphis. Dos 3, quem foi o melhor em campo? Boa noite, Plihal, Mário, Bubu, fã de esporte. Para mim foi o Garro. Né? O Bubu falou sobre pifada e ele é um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez importante, sendo a peça mais criativa. E são os 3 jogadores que conectam. Analisando o jogo, eu achei que o Vitória, em alguns momentos, era melhor coletivamente. Para mim, a linha que diferenciou o resultado final foi qualidade. A qualidade que tem o Memphis para iniciar a jogada e clarear, para encontrar o Garro e dar o passe para o Yuri Alberto, que chegou ao 26º gol dele nessa temporada, e depois a combinação, né, de Garro e Memphis Depay. O Corinthians sofreu, o Corinthians até teve alguns jogadores bem ali na parte defensiva, mas o Vitória foi um time extremamente competitivo e que em alguns momentos até foi superior. Só que o Corinthians tem jogadores de fato acima da média e por conta disso chegou a sua 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2020. Exatamente, desde 2020 que isso não acontecia e eu acho que deve se falar mesmo em Copas, né? Acho que o objetivo agora é Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Acho que agora eles querem Libertadores. Exatamente, e acho que é possível falar sobre isso até por conta da melhora da equipe. É isso aí, torcida do Timão, e vamos aqui para mais uma notícia. A dupla de ataque decide, Corinthians vence Vitória e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 9 de outubro, o Corinthians foi até o Barradão para enfrentar o Vitória em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro paulista viu seu trio ofensivo resolver o confronto e venceu por 2-1 com gols de Yuri Alberto e Memphis com assistências de Rodrigo Garro. No primeiro tempo, o Corinthians começou com dificuldade e viu o Vitória pressionar a saída de bola. A pressão surtiu efeito e Alejandro aproveitou uma falha impressionante de Hugo Souza para empurrar a bola para as redes com gol vazio. Entretanto, o Timão melhorou na partida e passou a levar perigo. Não demorou para conseguir o empate com um belo gol de Yuri Alberto após troca de passes entre Memphis e Garro. Na segunda etapa, o cenário inicial foi muito semelhante ao da primeira etapa. O Vitória pressionou o Corinthians em busca do segundo gol e obrigou Hugo Souza a fazer uma grande defesa em chute de Gustavo Mosquito. Aos poucos, o alvinegro foi retomando a força do duelo e virou o placar com Memphis Depay após grande passe de Rodrigo Garro. O Vitória tentou ensaiar uma pressão pelo segundo gol, mas a equipe de Ramon Dias controlou o resultado, mantendo a posse de bola e saiu com a vitória pelo placar de 2-1. Com o resultado desta segunda-feira, o Corinthians atingiu 41 pontos e saltou para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, 11º colocado com a mesma pontuação, fica atrás no quesito de saldo de gols, mas tem 2 jogos a menos nesse momento. É isso aí, torcida do Timão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.